Olá, viajante dos tempos! Antes de começarmos esta jornada pela antiga Babilônia e seus segredos de prosperidade, quero te convidar a deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma história que pode transformar sua vida financeira. Vamos juntos desvendar essa sabedoria milenar? No calor vibrante das manhãs da Babilônia, as ruas transbordavam de barulho, aromas e cores. Comerciantes enchiam as praças, vendendo desde especiarias exóticas até joias brilhantes, e entre eles estava Samir, um jovem tecelão de mãos hábeis e olhos sonhadores. Seus tapetes, tecidos com dedicação, exibiam desenhos que lembravam antigos jardins e rios longínquos, encantando quem passava. Mas, apesar dos elogios que recebia e das vendas frequentes, ao final de todo o mês, Samir se via em uma situação que lhe trazia inquietação. Ao abrir seu velho jarro de moedas, sempre só encontrava, lá no fundo, uma única moeda tímida e solitária, quase se envergonhando diante da imensa necessidade. Mesmo acordando cedo todos os dias, tecendo sob o sol e o vento e negociando com clientes de todas as partes da cidade, Samir nunca conseguia guardar nada. O dinheiro parecia ter asas, escapando por pequenas fendas, um concerto aqui, um prato especial acolá, um presente modesto para a irmã. Era como se, mesmo nadando sem parar, estivesse sempre preso no mesmo lugar do extenso rio Eufrates. As noites em sua casa modesta de tijolos secos eram repletas de preocupações. O aluguel do mês seguinte pesava sobre seus ombros, assim como o receio dos imprevistos. Samir se perguntava como alguns vizinhos pareciam navegar com segurança pelas tempestades financeiras, enquanto ele afundava a cada onda. Certa vez, olhando pela janela que dava para o movimentado beco dos padeiros, Samir viu Hakim, um homem simples, mas cuja vida era marcada pela serenidade. Os pães de Hakim eram sempre frescos e seu rosto tranquilo. Samir se perguntava, em silêncio, qual seria o segredo da prosperidade de Hakim, já que ambos trabalhavam tanto e serviam praticamente as mesmas pessoas. Mas toda vez que pensava em perguntar, hesitava, pois sentia certa vergonha de confessar sua frustração. No entanto, a dúvida crescia a cada dia, junto com a ânsia de sair daquela rotina sufocante. Numa dessas noites, com os olhos pesados de sono e o coração leve de esperança, Samir jurou a si mesmo que iria descobrir como mudar seu destino. Afinal, não bastava tecer tapetes belos, era preciso construir, fio a fio, uma vida mais segura. Ao amanhecer, ainda embalado por pensamentos inquietos, ergueu-se decidido, sem saber que aquela manhã lhe traria o início de uma transformação inesperada, provocada justamente por aquela figura tranquila do beco, Hakim, o padeiro. O sol recém-nascido iluminava as fachadas de barro do mercado central da Babilônia, aquecendo a cidade, enquanto os comerciantes preparavam suas barracas para o novo dia. Samir, guiado pela inquietação da noite anterior, chegou cedo, arrumando seus tapetes com atenção redobrada. Entre as cores e texturas, ele tentava buscar ânimo, mas era impossível ignorar aquela sensação de vazio, não apenas no jarro de moedas, mas no próprio espírito. Enquanto trabalhava, percebeu Hakim organizando seus cestos de pães dourados. O aroma era doce e envolvente, e o semblante do padeiro transmitia uma calma que contrastava com a ansiedade de Samir. Esse contraste só aumentava a curiosidade já antiga sobre o modo de viver tão sereno de Hakim. Vendo uma oportunidade após um rápido aceno, Samir respirou fundo, abandonou a vergonha e aproximou-se, decidido a descobrir o segredo daquele vizinho tão próspero. Hakim, posso lhe fazer uma pergunta? Disse Samir, hesitante, mexendo nos dedos cheios de calos do ofício. Trabalho tanto quanto você, vendo quase todos os meus tapetes, mas não consigo guardar sequer uma moeda no fim do mês. Como é possível que os seus bolsos nunca estejam vazios? Hakim sorriu sem pressa, continuando a fatiar o pão recém-saído do forno. Samir, muitos entram e saem das feiras levando moedas, mas poucos sabem mantê-las. No início, eu também passava pelas mesmas dificuldades. Aprendi, porém, que antes de pagar o moinho, o aluguel ou qualquer dívida, reservo sempre a primeira fatia da minha cesta de moedas para mim mesmo. Só depois penso nos outros compromissos. Assim,
garanto que terei sempre algo guardado, mesmo nos períodos ruins. A simplicidade da resposta deixou Samir confuso. Mas você não teme faltar dinheiro para outras despesas? Se separar logo de cara uma parte? Hakim enxugou as mãos em um pano limpo e olhou Samir nos olhos. O segredo está na disciplina, jovem amigo. Se deixamos o nosso próprio futuro para depois, o ouro se esvai. Se damos prioridade ao que é essencial, os outros compromissos sempre acabam se ajustando. É como o pão. Se você tira a última fatia, sobra apenas migalha. Agora, se separa primeiro a parte que é sua, cuida do seu amanhã e com o resto você faz o melhor que pode hoje. Aquelas palavras ecoaram com força inesperada em Samir. Por horas, enquanto despachava seus tapetes coloridos no calor crescente, não conseguia tirar aquela ideia da cabeça. Reservar a primeira parte para si mesmo, antes de tudo. Durante aquela tarde, observava o movimento ao redor, refletindo sobre qual magia poderia haver nesse hábito tão simples. Só que as dúvidas também cresciam, tornando-se sementes a serem cuidadas e respondidas, o que levou Samir a buscar o conselho de alguém ainda mais experiente no comércio da Babilônia, Leila, a mercadora sábia. A tarde avançava pelas ruelas da Babilônia, trazendo consigo uma brisa suave que amenizava o calor do mercado. Samir, ainda impactado pela conversa com Hakim, não conseguia afastar uma dúvida persistente. E se pagar a mim mesmo primeiro? E se ao final faltar moedas para arcar com as contas, os fios, a comida? Era como se a incerteza fosse tão densa quanto as nuvens sobre os zigurates da cidade. Determinado a buscar respostas, foi ao encontro de Leila, a mercadora respeitada, cuja sabedoria era tão famosa quanto sua generosidade. Leila estava acomodando os vasos de cerâmica em sua barraca quando viu Samir aproximar-se. Seu olhar, firme, mas gentil, convidava à confiança. O jovem, ao ver o sorriso acolhedor da mercadora, sentiu-se à vontade para expor sua preocupação. Leila, ouvi um conselho que ficou martelando em minha mente, começou hesitante. Hakim me disse para separar a primeira moeda para mim antes de pagar qualquer coisa. Mas, e se o dinheiro não der para tudo? Como faço para não deixar de lado outras obrigações? Leila largou o vaso e, com a ponta do pé, desenhou um círculo na poeira do chão entre eles. Dentro desse círculo, traçou pequenos pontos representando moedas. Samir, quando enche o jarro dos outros e deixa o seu vazio, você fica entregue à sorte dos ventos. A primeira moeda é o que te mantém em pé quando essa tempestade chega. Ela representa sua reserva, sua independência. A mercadora ajoelhou-se ao lado do círculo e continuou. A vida sempre trará despesas. O segredo está na prudência. Reserve o que é seu. E então, aprenda a usar o restante com inteligência. Se você não cuida do seu futuro, acabará dependendo sempre dos favores e bondades dos outros. Mas, se cultivar o hábito de separar essa moeda como prioridade, logo sentirá a segurança de ter algo só seu, não importando quão turbulento seja o dia. Samir ouviu cada palavra com atenção. Olhou para o círculo de poeira, imaginando suas moedas caminhando uma a uma. Pagaria o futuro, depois o presente. Então, não é egoísmo guardar primeiro para mim? Egoísmo é privar-se da sua própria segurança, respondeu Leila, firme. Se você cuida de si agora, amanhã estará forte para ajudar sua família e sua comunidade. Lembre-se, os ventos mudam, mas quem tem um pequeno tesouro guardado, navega melhor qualquer mar. Repleto de uma nova esperança, Samir despediu-se. Voltou ao seu tear decidido a experimentar o conselho tão repetido. Pagar-se primeiro, confiar na disciplina e distribuir com sabedoria o restante. As dúvidas, embora ainda presentes, agora competiam com uma semente de confiança, começando a germinar em seu coração. Passava então para o desafio maior, colocar aquele preceito em prática ao recolher a próxima venda da feira e, pela primeira vez, separar uma parte só para si. Naquela noite silenciosa, às margens dos jardins suspensos e do azul profundo do Eufrates, Samir retornou à sua casa, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. O conselho de Leila ecoava com força. A primeira moeda é o que te mantém em pé quando a tempestade chega. Ele se sentou no chão de terra batida,
ao lado do jarro velho onde costumava guardar suas poucas moedas, e passou as mãos calejadas pelo rosto, contemplando a nova possibilidade. Com o coração acelerado, Samir despejou suas economias do dia sobre o tapete recém-tecido. Contou e recontou as moedas, sentindo cada uma como um esforço recolhido ao longo da jornada. Separou então, com dedos trêmulos, 10% do total. Não era muito, mas era um marco. Procurou um pequeno vaso de barro, simples e discreto, e ali colocou aquelas moedas, escondendo o vaso sob a cama de palha. Era o início de algo novo, uma semente de esperança, mesmo que minúscula diante das tantas contas. Nos dias seguintes, sempre que recebia o pagamento pela venda de um tapete, repetia o ritual. Antes de tudo, a primeira parte era sua, destinada ao futuro. No início, o desejo de gastar era quase irresistível. Quando via as bancas do mercado repletas de tâmaras douradas, iguarias importadas e tecidos reluzentes, sentia-se tentado a comprar para si e sua família. Havia ainda a pressão dos amigos, que zombavam dos seus cuidados. Samir, para que guardar moedas se a vida é tão curta? Venha celebrar conosco, prove o vinho, viva o momento. Mas Samir, determinado, lembrava-se das palavras de Akin e Leila. Ao longo das manhãs, cultivava a disciplina com paciência, tecendo não só tapetes, mas também novos hábitos. À noite, olhava para o vaso de barro sob a cama, como quem protege um tesouro secreto. Muitas vezes, pensava em simplesmente pegar o dinheiro e gastá-lo, mas o desejo de segurança falava mais alto do que as tentações do momento. E assim, enquanto as moedas cresciam com lentidão no esconderijo, Samir começou a perceber pequenas mudanças. Sua ansiedade diante das contas diminuiu. O medo das emergências não era tão agudo. Mais do que o valor guardado, o que mudava era o próprio Samir. Sentia-se mais forte, dono de si, menos refém das circunstâncias e das vontades alheias. Ainda ouvia as piadas dos amigos, mas agora sorria em silêncio, certo de que se estava construindo algo importante, ainda que invisível para os olhos apressados dos outros. Com o tempo, Samir percebeu que sua decisão era muito mais que guardar moedas. Era construir liberdade dia após dia, uma pequena parcela de cada vez. E assim, entre o som do tear e o tilintar discreto das economias, Samir se preparava para enfrentar as próximas adversidades, seguro de que, agora, carregava consigo uma reserva não só para o bolso, mas também para o espírito. Sassaus, o inverno desceu sobre Babilônia com ventos fortes e chuvas que transformavam as ruas em trilhas de lama. Samir, acomodado sob a frágil lona que cobria sua tenda no mercado, observava com preocupação as nuvens pesadas se aproximando. Naquela semana, uma tempestade inesperada despencou com força, arrastando barracas e molhando mercadorias. Muitos comerciantes lamentaram as perdas. O próprio Samir viu metade de seus tapetes ficarem encharcados, as cores vivas agora misturadas pelo barro. O prejuízo foi imediato. Mal conseguiu vender algum tecido durante aqueles dias de desordem. Quando chegou a noite, entrou em casa exausto e desanimado. Contou as poucas moedas que sobraram da semana, quase nada para todas as despesas do mês. Foi dominado pela tentação de buscar o vaso de barro escondido sob sua cama, onde brilhavam as moedas que vinha guardando com tanta disciplina. O pensamento parecia razoável, afinal, era uma emergência, e aquela economia prometia resolver seus problemas momentâneos. Chegou a tocar o vaso, sentindo o peso do futuro em suas mãos. Porém, recordou com firmeza as palavras de Leila. Se você não cuida do seu futuro, ficará sempre à mercê dos ventos. Inspirou profundamente, fechando os olhos para enxergar com o coração. O futuro precisa ser construído com pequenos tijolos todos os dias, ele repetiu para si como um mantra. Decidiu resistir. Guardou novamente o vaso, mesmo com o orçamento apertado e o receio das próximas semanas. Redobrou cuidados com cada moeda restante, cortou pequenos luxos e renegociou prazos com fornecedores, disposto a proteger sua reserva. À medida que os dias passavam, Samir percebeu algo sutil mudando em seu íntimo. O simples ato de não ceder ao impulso imediato fortaleceu sua determinação. Descobriu que era capaz de viver com menos, ajustando suas necessidades ao que realmente importava. Cada moeda guardada tornava-se em sua mente
uma semente de esperança, não só para possíveis tempos piores, mas para o sonho de, em algum momento, aproveitar oportunidades que exigissem preparo. O mercado foi se recuperando devagar. A confiança dos clientes voltou e Samir, que manteve ativa sua tenda mesmo diante da adversidade, foi reconhecido pela resiliência e seriedade. Com os tapetes resgatados e as reservas intactas, enfrentou o novo mês mais uma vez. Sua paciência e disciplina se revelavam pouco a pouco, tão valiosas quanto o próprio ouro guardado. E assim, mesmo diante das tempestades, Samir mantinha acesa a chama da esperança, firme na convicção de que cada pequena escolha moldava um futuro diferente. Não só para ele, mas para qualquer um disposto a cultivar o hábito da perseverança e da disciplina financeira. A primavera trouxe de volta a alegria ao mercado da Babilônia. As tendas recuperaram sua cor, as famílias saíam para negociar e o fluxo de mercadores aumentava a cada semana. Samir, após resistir bravamente à tempestade e guardar suas reservas, sentia o coração mais leve ao ouvir, todas as noites, o tilintar firme das moedas pesadas no vaso de barro sob sua cama. Aquele ouro silencioso era a prova da disciplina cultivada durante meses. Certa manhã, o murmúrio dos feirantes foi interrompido pela chegada de um visitante raro. Um comerciante de tecidos, Sr. Baltar, homem de fala direta e olhar atento, caminhava entre os tecelões à procura de aliados para um grande pedido. Parou diante do pequeno espaço de Samir e inspecionou seus tapetes. O colorido dessas tramas me agrada, disse Baltar. Preciso de 3 tecelões dispostos a assumir uma encomenda maior, mas exijo adiantamento para a compra dos melhores fios. Só firmo o negócio com quem mostrar compromisso real. Muitos colegas de Samir suspiraram ao ouvir sobre o adiantamento. Tinham talento, mas não possuíam reservas, pois as moedas mal chegavam ao fim do mês. Samir, porém, sentiu um impulso de coragem. Com as economias guardadas, podia enfim agarrar aquela oportunidade rara. Juntou suas moedas com o coração pulsando de alegria, certo de que todo o sacrifício agora fazia sentido. Na conversa com Baltar, Samir contou brevemente a sua história, falando da disciplina inspirada pelos conselhos de Hakim e Leila, e mostrou que tinha o valor pedido para o adiantamento. O comerciante sorriu, apertou sua mão com respeito e logo lhe confiou tecidos nobres, vindos das caravanas distantes do Oriente. Samir admirou as cores vivas dos novos fios, já imaginando tapetes ainda mais belos e desejados por toda a Babilônia. Enquanto tecia ao lado de outros 2 escolhidos, Samir recordava cada moeda guardada com esforço nos meses anteriores. Pensava em como teria desperdiçado a chance se tivesse cedido à tentação durante as dificuldades da tempestade. Agora, cada pequena renúncia virava fio que sustentava um novo ciclo de prosperidade. As tardes passaram rápidas, preenchidas pelo cheiro do algodão fresco e pelo burburinho dos clientes curiosos diante das novidades. Samir, confiante, sentia orgulho do peso das moedas passadas e da leveza do caminho que se abria. Sabia que a oportunidade só se apresentou porque ele havia preparado sua terra com paciência, regando-a diariamente com disciplina e esperança. Logo, o pedido de Baltar cresceu. As encomendas aumentaram e a modesta reserva de Samir transformou-se em muitos tapetes vendidos, novas ligações com comerciantes e mais moedas no velho vaso de barro. Os colegas, antes descrentes, agora olhavam com admiração, certos de que aquela prosperidade vinha de um segredo simples, cultivado em silêncio, tanto nos bons quanto nos dias difíceis. No calor das semanas que se seguiram ao grande pedido de Baltar, Samir mergulhou de corpo e alma no trabalho. Como nos tempos difíceis, acordava antes do clarão do dia, mas agora havia novas energias em cada fio que entrelaçava. Os tecidos nobres dançavam sob suas mãos e os tapetes ganhavam formas e tons que chamavam a atenção de todos que cruzavam o mercado da Babilônia. Em pouco tempo, sua singela tenda tornou-se ponto certo de visita dos clientes mais exigentes, ansiosos para ver as novas peças. Logo, as encomendas ultrapassaram o esperado. Samir precisou pedir ajuda, empregando 2 jovens aprendizes e incentivando colegas que outrora o haviam ridicularizado. Com a venda rápida dos tapetes, o pequeno vaso de barro sob sua cama começou a transbordar. Era um tilintar crescente que trazia coragem, orgulho e, acima de tudo,
responsabilidade. O vaso já não comportava mais as moedas e Samir, sorrindo, foi ao oleiro encomendar um recipiente maior, mergulhando dessa vez em uma esperança sólida. Enquanto organizava suas finanças, os amigos que antes zombavam, para que guardar moedas se a vida é tão curta? Agora o procuravam curiosos. Samir, qual é teu segredo? Perguntavam, admirados diante do sucesso visível e do equilíbrio sereno com que ele lidava tanto com os lucros quanto com os desafios. Samir, com humildade, explicava: aprendi a separar primeiro uma parte só para mim, como o padeiro Hakim me ensinou. Aprendi com Leila que a primeira moeda é para o meu futuro, não importa o quanto eu ganhe. A presença do vaso maior no canto do quarto era o lembrete diário de cada escolha disciplinada, dos momentos em que resistiu ao impulso de consumir tudo. Agora, via que a prosperidade não surgiu por acaso. Ela era apenas o resultado visível de pequenas decisões cotidianas regadas à paciência. Aos poucos, Samir notava outra mudança. Não era apenas o dinheiro que crescia, mas o respeito dos outros comerciantes e a admiração dos jovens do bairro. Muitos vinham pedir conselhos sobre como iniciar uma pequena reserva, desejosos de também mudar a própria sorte. Samir abriu-se para ensinar o hábito que transformara sua vida, dizendo: não existe fortuna relâmpago. O ouro respeita quem o trata com disciplina e constância. A tenda de tapetes agora era mais do que um local de comércio. Tornara-se um espaço de conversa e inspiração. Entre novelos coloridos e luz dourada do final de tarde, Samir ensinava que cada moeda guardada era uma semente. E, regando essas sementes, qualquer trabalhador, por mais humilde, poderia ver a prosperidade florescer. Com o vaso maior preenchido por moedas e a prosperidade batendo à porta, Samir sentiu a tentação de ceder a luxos antes inalcançáveis. Bancas do mercado exibiam joias reluzentes, sandálias finas e perfumes raros vindos das caravanas do deserto. Apesar dos ganhos, ele lembrava sempre: riqueza sem vigilância se desfaz como poeira ao vento. As vozes de Hakim e Leila ecoavam em sua mente. O ouro cresce apenas quando é respeitado. Diante dessa nova realidade, Samir estabeleceu um novo hábito. A cada lucro recebido, continuava a separar a primeira parte para si. Independentemente do valor, mantinha a disciplina que o guiou nos tempos difíceis. Não permitiu que o sucesso lhe subisse a cabeça. Recusou-se a abandonar o hábito antigo de caminhar pelas ruas com simplicidade, cumprimentando vizinhos e participando da vida da comunidade. Com a situação mais tranquila, Samir sentiu no coração o desejo de retribuir. Montou, ao lado de sua tenda, uma área de descanso revestida por almofadas e pequenas fontes d'água. Transformou aquele espaço em ponto de encontro para jovens tecelões que buscavam conselhos e colegas que enfrentavam dificuldades. Ali, Samir repartia não só histórias e pão, mas sobretudo ensinava. O verdadeiro segredo não está nas moedas em si, e sim no respeito pelo que elas representam. Em cada conversa, reforçava sempre a lição: o ouro cresce quando o respeitamos. Explicava que guardar a primeira moeda era preparo para as tempestades e também para as oportunidades. Mostrava que prosperidade sem modéstia e generosidade logo se perde. Seu exemplo se espalhou. Aprendizes passaram a guardar pequenas quantias, tecelões antigos reavaliaram hábitos e até comerciantes já estabelecidos começaram a separar a primeira moeda de cada ganho. Samir tornou-se um farol silencioso, lembrando a todos que o mais valioso dos hábitos não é ostentar, mas cultivar disciplina mesmo em épocas de fartura. Ele sabia que o verdadeiro crescimento vinha de dentro, fortalecido a cada escolha. E assim, a tenda e o novo espaço de descanso tornaram-se símbolo de esperança e mudança na Grande Babilônia, enquanto Samir seguia firme, atento ao próximo capítulo de sua jornada. Os anos correram sob o sol generoso da Babilônia, e Samir, com sua tenda de tapetes e área de descanso, tornou-se figura respeitada nas ruas movimentadas. Sua trajetória, antes marcada pela escassez, agora inspirava confiança e curiosidade nos rostos jovens e nos olhos experientes dos mais velhos. Muitos iam até ele em busca de conselhos, e Samir os recebia com paciência, partilhando não só o segredo das moedas,
mas também as lições das tempestades e renúncias. Entre as almofadas do espaço comunitário, reuniam-se aprendizes, comerciantes e velhos tecelões. Samir ensinava: antes de gastar, reserve sempre a primeira moeda. Façam isso com disciplina, sem se deixar enganar pelo desejo de prazer imediato. Falava da diferença entre riqueza passageira e prosperidade duradoura, ilustrando com histórias próprias e de outros que viram a fartura se dissipar por falta de prudência. Alguns amigos, como Farid e Omran, que antes riam das economias de Samir, passaram a imitá-lo. Logo, notaram mudanças, auferiram tranquilidade diante de contas imprevistas, puderam investir em novos materiais e até contratar ajudantes. Jovens aprendizes que recebiam pequenos pagamentos criaram o hábito de separar as primeiras moedas, sentindo crescer a confiança no futuro. O mercado também mudou. Pequenas reservas espalharam esperança, afastando o medo de dívidas ou emergências. Conversas sobre ostentação e desperdício deram lugar à troca de dicas para poupar. O exemplo de Samir se multiplicava sem barulho, como uma semente lançada ao vento fértil. Mesmo com tantos elogios e reconhecimento, Samir mantinha-se atento. Não permitia que a vaidade ocupasse espaço em sua rotina. Em cada final de dia, ao arrumar a tenda, lembrava-se das primeiras moedas solitárias em seu velho jarro e agradecia pelas escolhas feitas, reconhecendo que o segredo de todo o progresso era a disciplina constante, não importando quanto se ganhasse. Ao ver outros prosperando graças ao simples hábito de separar a primeira moeda, Samir compreendeu o valor de ensinar pelo exemplo. Assim, o temor de dias difíceis perdeu força, substituído pela certeza de que cada um ali podia construir um caminho mais tranquilo. E, com a paz reinando nos lares e mentes daqueles que aprenderam a lição, a tradição de respeitar o próprio ganho se consolidava como herança silenciosa na grandiosa Babilônia. Sentado na varanda de sua casa, de onde observava as torres douradas e os telhados de argila da antiga Babilônia, Samir sentia a brisa suave recordar toda a sua longa caminhada. O que começou com a preocupação diante de um jarro quase vazio foi, passo a passo, transformando-se em uma colheita farta de moedas, respeito e liberdade. Os filhos dos aprendizes agora cruzavam o mercado repetindo os mesmos conselhos que recebera de Akin e Leila. E ele, já com cabelos brancos, se via ao espelho como guardião de um legado simples e poderoso. No cair da tarde, Samir recebia jovens na sala de sua casa, ansiosos por ouvir suas histórias. Ele sorria ao ver a expectativa brilhando nos olhos deles. Quando eu era jovem, pensei que riqueza era acaso ou golpe de sorte, dizia. Mas percebi, com o tempo, que a fortuna gosta da disciplina, da paciência e do respeito. Ensinar a valorizar a própria força de trabalho, a não sacrificar a semente do futuro pelos prazeres do presente, tornou-se sua missão mais nobre. A vila reconhecia em Samir um mestre de prosperidade, e até comerciantes experientes, enfrentados pela vida, buscavam ouvir o velho tecelão. E ele continuava simples, comprava apenas o necessário, vestia as roupas de algodão feitas pelos vizinhos, repartia pão e conhecimento no pequeno jardim. Em vez de falar de ganhos grandiosos, contava sobre como enfrentou a tempestade sem tocar nas moedas guardadas, sobre a alegria de ajudar outros a mudarem o próprio destino com uma decisão pequena, porém firme. Quando os visitantes se mostravam desconfiados, Samir repetia com ternura: "Não há truque, filhos. É só não gastar tudo, separar a primeira moeda dia após dia. O segredo não está no quanto se ganha, mas no quanto se aprende a guardar antes mesmo de realizar os sonhos." Muitos daqueles que ouviram seus conselhos construíram casas melhores, abriram negócios próprios, mandaram os filhos para aprender novas profissões. Por toda a Babilônia ecoavam os frutos daquela semente lançada com humildade em um passado de dificuldades. Com o passar dos anos, Samir observava satisfeito não só o crescimento do próprio ouro, mas principalmente das vidas transformadas por sua história. Assim, do jarro solitário ao conselho dos sábios, a lição era sempre a mesma: valorize a si mesmo, respeite o seu trabalho e cultive o hábito de se pagar primeiro.
Samir partiu para o repouso das noites com o coração em paz, certo de que o maior tesouro era a segurança do amanhã e a liberdade de poder fazer escolhas. E, se você chegou até aqui na história de Samir, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas jornadas de sabedoria financeira.